Olá, pessoal, boa noite. Olá, boa noite. Tô só esperando a Lud, já entrou, acho que ela já vai pedir para participar. Hoje o tema vai ser super interessante. A Lud, com certeza, para quem tem filha menina, vai ter muita informação legal. A Lud arrasa no assunto. Vai trazer bastante coisa interessante pra gente. Tô só esperando ela solicitar aqui para entrar. Ah, beleza. Tô vendo aqui. Já tô anotando sua pergunta. A gente vai responder, viu? L. Vieira Bueno, né? A gente vai responder sim. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais no final, mas fica com a gente que com certeza vai ser respondido. Gente, a Lud tá ao vivo com a gente. Boa Maravilha. noite, gente. Oi, Lud! Fiquei super feliz que você topou participar da live. Também muito feliz. Vai ser Adoro falar ótimo. desse assunto, ainda mais, né, que a gente é colega da faculdade, então ficou mais feliz ainda. Exatamente. Gente, eu conheço a Lud desde a faculdade. A gente fez residência no mesmo hospital, ela em pediatria e eu em Exato. ginecologia. Depois as duas mudaram para São Paulo para continuar a formação. E a Lud, Uhum. eu vou brincar que ela é um fenômeno aí. Ela foi super bem aí na profissão dela, fez especialização. Eu vou pedir para vocês se apresentar, Lud, que eu sei que você dá aula, faz um monte de coisa. Sim, obrigada, Sissoca. Bom, vou te chamar de Cissa porque não tem como, né? A gente conhece assim desde a faculdade, fica difícil. Eu sou a doutora Ludmila, sou endócrino pediatra, fiz faculdade de Valência junto com a Cissa, depois fiz pediatria em São José dos Campos, no mesmo hospital, e fiz minha especialização em endocrinologia pediátrica no Hospital das Clínicas, no HC. Hoje eu continuo lá fazendo meu mestrado, sou mestranda, e dou aula na faculdade da Anhembi Morumbi para o 6º ano em pediatria. Então é essa bagunça toda aí. E fico no consultório o restante dos dias, né? Show de bola. A Lud hoje já é a gente formou junto, ela já é professora, mestranda, sempre na parte de estudo. E a área que ela escolheu, gente, a endocrinopediatria é uma coisa muito nova e traz muita informação de qualidade. Porque, na verdade, hoje a gente consegue enxergar que muitas doenças do adulto são prevenidas na infância, né? Acho que em algumas lives aqui eu já falei sobre alimentação, hábitos de vida, os cuidados na infância que podem prevenir doenças. A endocrinopediatria está muito ligada nisso, né, Lud? Sim, muito. A gente preza, né? Eu falo, né, sempre pela prevenção. Quem é pediatra já gosta dessa palavra, né? A gente pensa na prevenção das doenças. E quando a gente fala em endócrino, né? Tem diversas doenças que a gente pode atuar de forma precoce para evitar os distúrbios na fase adulta. Joia. Lud, a gente recebeu um monte de perguntas sobre a parte do nosso tema mesmo, de hoje, que é desenvolvimento hormonal e sexual da mulher, que a gente vai falar um pouquinho dessa transição das Sim. meninas, mas Uhum. eu vou querer te fazer uma pergunta antes, de uma área que eu sei que você trabalha bastante, e Pode eu não podia perguntar. deixar de perguntar, porque eu quero ouvir tua resposta, e até porque eu queria saber se isso influencia na puberdade. Então, com relação à obesidade na infância, né? Isso pode alterar o desenvolvimento hormonal e sexual da criança? E pensando em doenças futuras, o que você tem a dizer sobre isso? Primeiro, com certeza, né? Principalmente na menina. Pensando na menina, a menina pode fazer uma puberdade precoce, né? Que é o que a gente vai discutir um pouquinho aqui, que é começar a mama e até mesmo a menstruação antes do tempo, tá? Então é muito comum na paciente obesa, né? Na criança obesa que está acima do peso, acontecer uma menstruação antes do tempo. No menino já é diferente. Então, para quem tem filho homem, o menino pode fazer uma puberdade atrasada. Né? A gente sabe que o tecido adiposo ele atrapalha questão da testosterona e pode fazer uma puberdade atrasada, diferente da menina que faz uma puberdade precoce, né? Que é aparecimento de mama nas meninas e aumento do volume testicular nos meninos.
E como consequência, a gente sabe que tem também a síndrome do ovário policístico, que a Cissa deve ver bastante, né? Decorrente da obesidade nessa parte da fertilidade, que acaba atrapalhando. E todas as doenças de adulto de uma forma precoce. Então, a gente vê diabetes tipo 2, a gente vê colesterol alto, né? Que é o excesso da gordura no sangue. A gente vê alteração óssea de quadril, porque o paciente muito obeso pode atrapalhar a questão do quadril. Pressão alta, infarto. Então, tudo que a gente pensa, né? Que vai ter lá por volta dos 50 anos, quando a criança é obesa, você pode já ter aí por volta dos 20, 30 anos. Então, essa é a importância de você pensar, né, em tratar a obesidade o quanto antes. Certo. E eu queria te fazer mais uma pergunta, Lud. Eu vejo que existe muito uma dúvida, né? Criança não tem que fazer atividade física, criança tem que brincar. E, na verdade, a obesidade infantil, pelo menos no que eu vejo, né? E posso estar errada, acho que tem um fator genético, tem outras coisas também, mas ela está muito ligada à questão alimentar. O tratamento da criança com obesidade, ele é muito parecido com um adulto de atividade física, ou é mais a mudança alimentar, mudança de hábitos, ensinar a criança a ter um hábito alimentar melhor e tentar estimular a criança a brincar e tudo mais? Muda muito? Não, não muda tanto, né? Na criança, quando a obesidade é X, a gente fala que é do lado de fora, né? O problema vem de fora. A gente primeiro sempre preza pela mudança alimentar, mas não é dieta. A gente toma muito cuidado quando vai lidar com criança, porque a gente tem que falar que é uma reeducação alimentar, porque a criança ainda tem tempo de aprender a comer de uma forma adequada. Então, não fala que a criança vai fazer dieta, ela vai comer bem, ela vai comer da forma que é a verdade, né? Que a gente precisa comer. Não é assim, eu não vou poder comer McDonald's. Você vai poder comer, por exemplo, McDonald's, né? O lanche, né? Mas não é todo dia, não é toda semana. Você, né? Não é proibido, nada é proibido numa alimentação, é tudo feito com moderação. E a gente tem que passar isso para a criança, né? Primeiro mudar a cabeça dos pais, mudar a palavra dentro de casa, passar essa informação para as crianças e falar que o estilo de vida saudável compreende a atividade física. Eu não gosto de fazer atividade física. É igual escovar dente. No começo a gente não gosta. Depois vai se adaptando e vai vendo o que é o menos pior. Né? Eu falo assim, qual que é a atividade física menos chata que você acha? Então vamos começar por essa. Porque tem que virar hábito, né? Comer saudável e atividade física tem que virar hábito. Quando não viram hábitos, né? A gente acaba entrando com medicação, tudo para tentar controlar a obesidade. Então acaba que no início a gente pega mais o pé nas mudanças comportamentais e depois a gente, se necessário, né, a gente pode sim entrar com algumas medicações, mas isso é já na adolescência. Certo. Na verdade, a criança é muito reflexo dos pais nesse sentido, né? O hábito alimentar, o que ele aprendeu a comer em casa. Então, na verdade, é difícil porque você não tem que explicar isso para a criança, você tem que mudar o hábito da família. Exato. Né? Porque a criança não vai no mercado e passa o cartão de crédito para comprar, escolher o alimento, não é ela que põe na mesa. Então, é uma consulta da familiar, mas, né, quando você trabalha com obesidade, eu sei que você trabalha bastante, por isso que eu queria começar já com esse assunto. Eu acho que depois que a gente entrar na parte hormonal, a gente não sai mais. Então, eu acho que a obesidade infantil, ela previne muito da saúde no geral, ela ensina os pais, às vezes, a melhorar os hábitos pensando no futuro da criança e, querendo ou não, só traz benefícios, né, essas mudanças. E você sabe também, né, que o excesso de ganho de peso na gestação hoje é extremamente relacionado à obesidade infantil. Então, as mães estão, não é para ganhar muito peso na gestação, hein? A Cissa pega no pé e com razão. Pegava, Lud, não faço mais obstetrícia, acredita? Não. Mas sim, gente, a diabetes gestacional tá totalmente relacionada ao ganho excessivo de peso da mãe e tá relacionado ao aumento da obesidade infantil e de doença na criança no futuro. Então, diabetes, hipertensão e tudo mais. Então, o seu hábito alimentar na tua gestação já tem evidência científica suficiente que vai trazer benefício para o bebê. Então, não ganhar peso demais, ter um ganho de peso consciente, fazer a atividade física, que eu falo que quando eu fazia pré-natal, até ano passado, até dezembro, eu falava para os pacientes, eu falava, gente, gestante não é de vidro, tá? Gestante não quebra. Gestante tem que trabalhar de forma adequada, atividade física, ter uma alimentação adequada, não come por dois, come com elegância.
E assim a gente ia, né? Deixa eu até Até anotar aqui. o paladar é intraútero, né? Então, na formação do paladar, você já pode ajudar aí os pequenininhos. Lude, essa pergunta da Sam eu já vou falar agora porque está relacionada ao que a gente está falando, que é a obesidade Ah, infantil. Ela quer uhum. saber se as crianças pré-termo e de baixo peso, elas têm aumento de obesidade infantil. Tem. Já foi comprovado também que essas crianças, elas são, eu falo, são grandes poupadores. Elas já são acostumadas a ver com pequena quantidade. E logo que nasce, o que a mãe acha? Ela acha que ela tem que ganhar peso muito rápido. Na verdade, não é o fato de você ser pequena para a idade gestacional, baixo peso. É a velocidade que você ganha de peso do pós-natal. Então, o bebezinho que atingiu a curva muito rápido, claro que a mãe fica super feliz, mas o endócrino entra em desespero. Porque a gente sabe que quanto mais rápido essa criança atinge a curva do peso ideal, mais chance dela ter obesidade no futuro. Por quê? Porque a gente sabe que a mãe está hiperalimentando aquela criança com medo. Ai, tadinha, ela nasceu tão pequena, ela tem que comer muito, ela tem que mamar muito. E começa, não só ela acha que o leite materno não é o suficiente, usa complemento. Então a criança acaba engordando demais na introdução alimentar. Hiperalimenta a criança, destrói o reflexo da saciedade e está relacionado à obesidade infantil. Não só a obesidade infantil, mas também a puberdade precoce. Sim. Exatamente. E esse pensamento que você está falando, ele é muito comum mesmo. E, né, recentemente recentemente eu vi uma paciente com um bebezinho na UCI, encontrei com ela no corredor. Doutora, tô dando o máximo de leite que dá, porque eu preciso que ela ganhe peso muito rápido para sair do hospital. E daí, a gente explicar essa ansiedade de tirar o bebê do hospital, de que tá bem, e explicar que às vezes esse ganho de peso, que em casa ela vai manter com certeza esse aporte calórico maior, que ele reflete na adolescência, na puberdade, na obesidade infantil no futuro, é difícil, porque ela tá passando por uma fase de ansiedade enorme, com o bebê prematuro, baixo peso e tudo mais. Quando eu falo para as mães que o bebezinho tem até dois anos, né, para recuperar o peso, a estatura, elas assim, nossa, mas até lá parece que vai ficar doente, né? Eles imaginam que vai acontecer um monte de coisa. Não, gente, até os 2 anos, a criança tem até os 2 anos para entrar na curva, né, de crescimento. Então fiquem tranquilos. É, isso é importante, esse time, ainda mais o pediatra. O Thiago, que também é pediatra aqui em Foz. Oi, Sim, Thiago. tudo bom, gente? Então, o pediatra trazer esse feedback, né, pra mãe de tipo assim, calma, ela não precisa engordar tudo em um mês. Ela Não, precisa de um aporte de equilíbrio e tudo mais. Que isso sempre. Semana que vem eu vou fazer uma live com o Thiago. que Live da Pepeca. delícia! Live curtir também de crescimento, que foi muito legal. Eu falo, eu adoro ele. Olha lá. Sim, vamos fazer outra. Foi muito boa a nossa Exato. live. Avisa que eu vou assistir. Lude, Fechado. agora que a gente falou um pouquinho de obesidade infantil, eu não podia perder essa oportunidade de ter você aqui no meu e não falar de obesidade infantil. Então, eu vou começar a entrar um pouquinho no assunto do desenvolvimento hormonal, né? Da Uhum. mulher. E se você quiser complementar alguma coisa da parte de desenvolvimento hormonal do homem também, pode complementar. Sim. O que eu. Primeira pergunta que eu recebi foi falando sobre o cheiro na axila, quando começa a aparecer, se tem alguma contraindicação de desodorante para criança, e se isso já é um sinal de que vai descer a menstruação. O que você geralmente fala para as mães? Bom, recebo muita essa queixa no consultório, viu? É bem comum, às vezes a mãe vem desesperada, falando assim, ai, doutor, já começou com pelinho, ou então a questão do odor axilar, né? Tanto a questão dos pelos quanto do odor axilar pode anteceder até 2 anos o aparecimento do broto mamário, tá? Então é normal. Então, se a gente fala, então assim, a partir dos 6 anos, a gente já considera meio que não. A gente não gosta tanto de colocar idades, né? Porque depende muito da evolução. Mas a partir dos 6 anos, a menina já pode ter um pouquinho de odor axilar e pode começar a aparecer pelos, tá? A mama, o ideal é aparecer a partir dos 8 anos. E não quer dizer que apareceu, né, o odor axilar e os pelinhos que vai vir a menstruação. A menstruação, ela tá mais relacionada com a mama, tá? O pelinho, o cheirinho debaixo do braço é uma outra glândula, é a glândula adrenal, né, que faz. Então, a gente não tem muita relação com tem relação com a menstruação, claro, mas não é porque começou, vai menstruar logo em seguida. A mama é o nosso principal marcador. Certo.
Então, ela pode ter o que a gente chama de. Eu não vou falar no científico mais fácil. É o aparecimento do pelo, sem o aparecimento da mama e sem a puberdade precoce. O aparecimento do pelo um pouquinho Exatamente. antes pode acontecer. Isso, é claro que a gente sempre investiga outras coisas, né? Do aumento dos pelinhos. Às vezes a criança aparece com um aumento muito grande dos pelos. A gente sempre investiga as alterações da adrenal, mas Sim. não necessariamente está relacionada à puberdade precoce. O marcador de puberdade precoce são as mamas. Certo. E você considera abaixo de 8 anos? Qual a idade? O aparecimento das mamas? A partir dos 8 anos, a gente já considera normal. Daí a gente tem que ver a evolução que essa mama está tendo. Se ela tem uma puberdade, às vezes, rapidamente progressiva ou não. Né? Se a mama está crescendo bem devagarzinho, não tem problema. A partir dos 8 anos é normal. Agora, se a mama está crescendo muito rápido, daí é problema, a gente tem que intervir. Certo. Lude, esse tempo de crescimento, ele é subjetivo ou tem alguns exames que vocês se baseiam? Eu sei que faz raio-x de idade óssea e tudo mais, mas só para as mães entenderem, quando que de repente tem que levar? Apareceu a mama antes de 8 anos, leva no pediatra. Sim, tem que levar, tem que avisar o pediatra que apareceu mama, né? O pediatra ele pode acompanhar para ver se essa mama vai evoluir de uma forma muito rápida ou pode já encaminhar direto para o endócrino. Quando a maioria acaba encaminhando, né? Porque sabe que antes dos 8 anos não é legal aparecer a mama, né? Tá relacionada a uma puberdade precoce. Quando vem, daí eu examino, vejo qual estágio que tá a mama, se tem só aquele carocinho discreto, ou se a mama já tá mais volumosa, né? Depende aí de criança para criança do estágio que foi encaminhado. E a gente pede diversos exames. Então, a gente pede exames hormonais, né? Que é o LH, FSH, estradiol. A gente vê também como tá o funcionamento da tireoide, vê tudo que pode, né? Tá relacionado ao Todo metabolismo o da perfil tireoide, hormonal da criança. todo o perfil hormonal. A gente pede uma raio-x de idade óssea, que a gente sabe que a menina menstrua com uma idade óssea de mais ou menos de 12 anos. Então, a gente pede raio-x de idade óssea. E pede ultrassom de pelve, tá? Fiquem tranquilas, mãe, ultrassom é de pelve, não é transvaginal, tá? É Que às vezes feito você, pela barriguinha. às vezes eles ficam preocupados assim, ai, doutora, vai fazer ultrassom? Eu falei assim, não, calma, é ultrassom de lá na barriga mesmo. Que daí eu peço para avaliar o volume uterino e o volume ovariano. Que é quando tem estímulo hormonal, né? O útero está acima de 4 e o ovário acima de 3 centímetros cúbicos, que é a indicação daí de tratamento. E outra pergunta que a gente recebeu, porque eu acho que a maior preocupação das mães, as baixinhas já são um pouquinho conformadas. Tipo eu, assim, que não cheguei Eu. no 1,60, se Aham. minha filha for baixinha, eu vou achar que é normal, né? Mas assim, tem paciente que é alta e você vê que a filha, às vezes, pequena, ainda começou o desenvolvimento de mama, ou mesmo que tenha sido depois dos 8 anos. Eu tenho uma curva de crescimento a ser prezada, ou uma altura-alvo, assim, que também pode entrar nessa investigação? Ou eu olho só para as características sexuais que a gente vê de hormônio? Não, a gente preza muito, né, pelo crescimento, porque a gente sabe que a criança, a partir do momento que ela entra em puberdade, a menina, ela vai crescer aí uma média de até, eu falo assim, até 20 centímetros em 2 anos. Então, se ela entra pequena na puberdade e com uma idade óssea um pouco compatível até avançada, ela vai crescer em torno de 20 centímetros. Então, se ela entrou com 1,30 m, ela vai crescer em torno de até 1,5 m. Então, ela vai ficar pequena. E não, às vezes fala assim, na puberdade vai ter o estirão. Gente, se ela entrou mal na puberdade, ela vai continuar mal na puberdade, né? Ainda mais se tá fazendo puberdade precoce, porque tem outras situações que entra mal, mas a idade óssea tá bem atrasada. Mas não. Nesse caso, a criança entrou na puberdade, ela entra com 1,35 m. Ela vai ter em torno de até 1,55 m. E o alvo da família é 1,65 m. Então, assim, a gente vê muito isso. Mas uma dúvida dos pais, que eu acho muito importante falar, é que as pessoas acham que bloqueando a puberdade a criança vai crescer mais. Não, né? O bloqueio da puberdade não faz crescer mais, né? Você adia aquele momento. Você consegue segurar um pouco, mas o crescimento, quem manda no crescimento é o hormônio do crescimento, que é o GH. Então, se a criança entra mal na curva, por que ela entrou mal? Né? Que a gente tem que investigar isso também. Então, às vezes tem criança que além de bloquear a puberdade, tem que tomar hormônio do crescimento quando está muito fora da curva.
Então, na verdade, essa preocupação que todo mundo tem com o crescimento, ela não vem perto da puberdade. Ela tem que vir lá no acompanhamento do pediatra anual, onde vai ver o alvo dessa criança de altura, se ela está crescendo numa curva de crescimento adequada, né? Se a criança Uhum. não cresce dentro do esperado, você já pode investigar essa deficiência de GH antes. Sim, sim. Quando a Bem criança independente da puberdade, separar essas duas coisas, então. Exato. E é o que às vezes as pessoas confundem. E assim, eu escuto muito os pais falam assim, ai, doutora, mas quando entrar na puberdade vai melhorar? Não, né? Quem garante? Ela não cresceu bem antes. Quem garante que em 2 anos ela vai crescer os 30, 40 centímetros que ela precisa crescer, né? Porque tem que lembrar que a gente tem várias curvinhas de crescimento, né? Quem é mãe aqui sabe que olha ali a caderneta, fica desesperado com a quantidade de curva. Se o seu alvo da família, às vezes você é alto, seu marido é alto, então a criança ela tem que estar ali na curvinha do crescimento dos mais altos, nas linhas mais altas. Se ela está crescendo lá embaixo, tem alguma coisa errada. Por que ela está crescendo abaixo da família? Né? A genética é 80%. Igual, né? Eu e a Cissa, a gente já até falou assim, não, nossa filha vai crescer na nossa linha. Mas agora uma mãe de 1,75, um pai de 1,90 m, a criança tem que crescer super bem. E então isso funciona tanto para menina como menino, né? Sim, a Por isso que é menina. importante o acompanhamento do pediatra anual. Tem um Uhum. período, Lu, de limite? Ou não? É sempre todo ano, né? Todo ano, o ideal é todo ano. O que acontece é que quando a gente percebe a puberdade, se você esperar 1 ano para avisar seu pediatra que começou mama, e se essa mama evoluir muito rápido, pode ser que você perca o tempo de realizar o tratamento. Então, toda vez que aparece, né, o broto mamário na menina, marca uma consulta com o pediatra para avisar que veio o broto mamário, tudo até mesmo para tirar suas dúvidas decorrentes desse broto mamário. Certo. O que a Samia está perguntando aqui, então, quando a gente usa o hormônio para bloquear a puberdade? Então, deixa eu ver se eu entendi, Lud, o que você explicou. Então, você vai usar para tentar, se for pensando na altura, para dar tempo de usar mais GH, tudo, e ela não ter esse fechamento Da cartilagem. da curva de crescimento, né? Das epifisióceas. Faz tanto Aham. tempo que eu não falo isso. Exatamente. Daí, assim, nesse caso, você vai usar o GH. Mas, por exemplo, às vezes, a maioria das crianças, elas, como elas estão adiantadas, elas têm uma alta estatura, né? Então, o crescimento, ele é preocupante para algumas mães, mas para outras não, porque algumas crianças, elas já estão com uma alta estatura na sala. Fala assim, nossa, então se ela já tem essa alta estatura, por conta desse avanço da idade óssea, é bem complexo, né? Por conta desse avanço da idade óssea, a gente não fica tão preocupada com o crescimento, mas a gente fica assim preocupado com a menstruação antes do tempo, né? Com essa Tá. puberdade antes do tempo. E qual que seria, por exemplo, o benefício? Uma menina que cresce na curva e teve a puberdade precoce, tem os sinais de puberdade precoce. Qual seria o benefício de bloquear essa puberdade precoce? Hoje a gente fala que o bloqueio da puberdade precoce, ele é muito mais psicológico, né? Por dois motivos, psicológico e também depois até porque a gente já nasce com a quantidade de óvulos, né? Que a gente tem ao longo da vida. Então, quanto antes a gente menstrua, né? Começa a Aí gastar mais antes. começa a gastar mais antes. Eu até falei isso agora, na última consulta. E hoje a gente está tendo filho cada vez mais tarde, né? Então tem que pensar nisso também. Eu falo isso é o pensamento a longo prazo e também na questão psicológica. Porque imagina, o aumento dos hormônios, ele é instintivo. Então, quando a menina começa com puberdade precoce, até a mãe fala, ai, doutora, tá começando a assistir os youtubers que não é da idade, tá começando a falar de namorado, tá começando a usar maquiagem, a querer cuidar do cabelo. Então, toda essa vaidade vem de forma precoce. Né? E às vezes ela se destoa das colegas, às vezes nenhuma amiga tá usando sutiã, e eu também tenho algumas que não quer usar sutiã, tem umas que não quer menstruar de jeito nenhum. E acontece, né? Porque ninguém tá naquele momento ali na sala. Né? Imagina, você vai, às vezes, se começou uma mama com 8 anos, começando com 8 anos, a É menstruação vai muito novinho. com 10 anos. Então, com 10 anos, como você vai explicar para uma criança de 10 anos tudo que é decorrente de uma menstruação, né? Que além de todo o cuidado que tem que ter, né, da própria, né, colocação de absorvente, tudo que ela já está pronta para engravidar. Então, é complicado.
Então, eu falo que hoje o bloqueio está muito mais relacionado à parte psicológica do que pensando só no crescimento. Joia. E a parte psicológica, eu acho que é super importante, porque eu menstruei numa idade ok, mas eu me lembro até hoje que foi um trauma, foi no verão, queria ir pra piscina com os amigos, aquele negócio sangrando que eu nunca tinha visto, minha mãe feliz, Aham, contando pra não sei quem, eu falei, meu exato. Deus, eu só lembro que eu só queria chorar. E Então, acontece. realmente, é um baque psicológico pra criança. E imagina quando ninguém mais da sala tem isso, né? Quando ninguém tá falando nisso. Porque a puberdade precoce é isso, é você tá usando top, sendo que ninguém da sua sala tá preocupado se vai colocar top ou não, né? E não Ou tem, então, né? Às vezes não tem nem mama ainda, né? não. Então, assim, tudo isso, eu falo que é alterações psicológicas, às vezes, para criança. Então, hoje eu falo que o bloqueio da puberdade ele é mais psicológico e pensando aí na questão dos óvulos, né? Que eu falo que é uma preocupação que tem que ter, do que propriamente da estatura. Porque antes todo mundo falava de bloquear a puberdade para ganhar altura. Hoje a gente já sabe que o bloqueio puberal você não ganha altura, né? Você não ganha altura. A Então, altura, então, você vai trabalhar antes, que é o que você falou. exato. Se a gente for a gente baixinha, ter um filho e a gente quiser que ele cresça mais, tem como, Lud? Que essa pergunta também volta e meia aparece. Tem como você deixar ele no limite superior do seu alvo genético. Então depende muito de quem você casou, entendeu? É mais ou menos isso. A gente faz a continha, né? Se, a altura do pai mais a altura da mãe, menos 13 para a menina dividido por 2, a gente vê lá a média. Então a altura do pai conta muito. Daí você tem uma variação. Claro que, por exemplo, eu fiquei no limite inferior do meu alvo genético, eu confesso, né? Eu fiquei abaixo do meu alvo. E minha irmã ficou no limite superior. Então, o que você consegue fazer para aquele paciente é deixar ele no limite superior do alvo genético. Mas não que eu vá ter uma filha de 1,80. Isso esquece. Assim. Não tem milagre, né? Não tem, né? Então, a gente tem que trabalhar tudo isso. Daí também tem que ver a análise de caso para caso, como você está crescendo, se cresce bem. Porque eu falo, o hormônio só para estética não é legal, né? Tem que ver como que tá a evolução dessa criança. Joia. Deixa eu ver aqui. Ah, fizeram uma pergunta, mas eu acho que mais ou menos o que você já respondeu. Uhum. Quando que deve dosar hormônio na criança? A gente dosa os hormônios pensando na puberdade, né? Assim que inicia o broto mamário. Porque não necessariamente quando começou o broto mamário, você já vai ter que bloquear quando tá fora da época, tá? Às vezes os exames vêm normais. Daí você pode optar por acompanhar esse paciente de perto, tá? Isso é importante, gente. Se o médico falou assim, volta em 3 meses, por favor, voltem em 3 meses, porque a gente precisa, né, que vocês voltem para dar continuidade no tratamento. Daí você pode optar por acompanhar de perto esse paciente ou por fazer uns testes hormonais. Mas, no geral, a gente acaba pedindo, quando é antes dos 8 anos, o aparecimento do broto mamário, a gente já pede todos os testes hormonais. Testes hormonais, raio-x de idade óssea e pede também ultrassom de pelve. Lude, sabe o que também perguntaram? Essa eu vou começar a responder, se você quiser pode acrescentar. Perguntaram sobre sangramento excessivo na adolescência. Eu acho que é nesse momento que antes disso, broto mamário, desenvolvimento de pelo, odor axilar, a paciente sempre vai ao pediatra. Mas o momento em que a paciente muda para o ginecologista, na grande maioria das vezes, é quando aparece a menstruação. E algumas pacientes chegam com uma queixa de cólica intensa, sangramento muito importante, aquelas menstruações que às vezes duram 10 dias, que troca absorvente várias vezes. Que a mãe olha e fala, isso não é normal. E eu acho que é muito importante, geralmente a primeira coisa que eu falo com esse tipo de pergunta é tranquilizar a mãe. É uma coisa nova, nunca aconteceu, tá começando a acontecer agora. A menstruação não vai vir todo mês certinho. Geralmente levam 2 anos para regularizar esse ciclo menstrual. E a menina, ela vai ter um amadurecimento hormonal que pode ir até os 18 a 21 anos, dependendo da fase que ela menstruou. Então, o corpo começa um desenvolvimento que pode regularizar a menstruação e ele termina o desenvolvimento lá com 20 anos. Então, é um período super longo de amadurecimento da mulher.
E essa menstruação excessiva, essa cólica, muitas vezes não, na grande maioria das vezes a gente resolve com anticoncepcional, até porque às vezes tem perda na escola, a criança fica 10 dias menstruada e perde, às vezes, prova, perde etapas importantes, então a gente bloqueando a menstruação consegue resolver. E acaba que lá com 20 e poucos anos eu recebo essa paciente de novo no consultório, ela fala assim, doutora, não tiro anticoncepcional por nada, porque eu tinha uma cólica, uma menstruação. E eu acho que é importante falar que isso é uma fase passageira. Muitas vezes essa paciente que tem sangramento irregular, cólica intensa, ou até mesmo sangramento um pouquinho mais exuberante, quando ela para o anticoncepcional com 25 anos, 24, 21, ela pode ter um ciclo menstrual normal, que não é tão desconfortável, que não causa todo aquele transtorno, porque acho que o transtorno psicológico também somatiza um pouquinho os sintomas, a oscilação da TPM que está começando. Às vezes não é tanto o sangramento e a cólica. A adolescente tem uma TPM de ferrar, às vezes, fica estressada, fica brigando em casa, briga com os irmãos, então isso tudo assusta um pouquinho. Eu falo, vou morrer, ninguém me entende nessa casa, tudo isso intensifica muito. Muito. E então eu acho que o sangramento, a menstruação, a TPM, a adolescente ela vive as etapas, você vê isso mais que eu, de forma muito intensa. Tudo é muito intenso, tudo é um grande problema, tudo é uma alegria muito forte. E a TPM não seria diferente. Então a gente tem como bloquear isso, mas não precisa ter medo de mudar o método no futuro, de trocar por um método não hormonal. De ter medo, às vezes, da menstruação no futuro, que nem sempre é assim, muitas vezes as coisas melhoram. Vamos ver aqui, a gente recebeu uma pergunta. A idade óssea é muito avançada. Quais os efeitos além da menarca? Menarca, gente, é a primeira menstruação. A menstruação, isso. Então, além da primeira menstruação, quanto ao avanço da idade óssea, é você fechar a cartilagem de crescimento antes do tempo. A cartilagem de crescimento da menina fecha em torno de 14, 15 anos. Tá? Até o tempo que a gente tem para atuar, eu falo para uso de, às vezes, precisar hormônio de crescimento, dá por volta dos 14, 15 anos na menina. Então, se você já tem, às vezes, uma menina de 8 anos com uma idade óssea de 12, a gente sabe que ela tem ali mais só 2 anos de crescimento. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, essa é a maior preocupação nossa quando a idade óssea é avançada. Porque ela vai fechar a cartilagem de crescimento antes do tempo. E pode, né? Pode ou não ter uma baixa estatura, depende da onde a idade óssea cai no gráfico. Certo. Aqui tem mais gente falando que a menstruação foi trágica. A minha foi trágica. Não esqueço, jamais. Foi com 9 anos. Deixa eu só falar uma coisa. A puberdade precoce, ela é genética, tá? Pode ter caráter genético. Então, se você menstruou mais cedo, ou se você tem uma irmã que menstruou muito cedo, fica de olho na sua filha, tá? Isso é importante, na sua filha, porque ela pode, né, ter puberdade precoce também, porque 9 anos foi precoce. Poxa, isso é super Certo? importante, né? Porque você consegue observar da mãe, a mãe já tem um cuidado a mais com isso. E até das irmãs, às vezes tem irmã mais velha, tudo muito bom. E vamos ver aqui. Acho que eu vou. Tô pensando qual pergunta colocar aqui, porque eu anotei as coisas meio soltas. A outra pergunta que eu recebi eu não sei se entra muito aqui. Eu nunca peguei, pelo menos, no meu consultório, mas quando que pode começar a depilar? É porque eu acho que eu pego a menina muito na fase da adolescência. Porque a mesma pessoa que perguntou do pelo, na axila e tudo mais, perguntou da depilação. Tem alguma recomendação para isso? Eu sempre falo para não usar Presto Barba, né? Lâmina, porque a pele da menina é muito sensível. Então eu falo assim, ó, a princípio não usa. Quando a criança é novinha, ainda por volta dos 8, 9 anos, axila, pelo da virilha, eu peço para cortar com tesourinha. Sabe aquelas tesourinhas de cortar? É porque eles não. A criança não vai se importar com isso, né? Não vai se importar. E o pelo ainda é fino, ele não é tão grosso, não é tão espesso. Então, dá para disfarçar, né? Depois pode sim, né, usar cera para depilação, mas acho que vai doer, né? Então, isso é importante.
Eu tenho uma amiga que ela só conseguiu depilar uma parte, não conseguiu depilar a outra, sabe? É super engraçado os causos da adolescência, né? Ah, doutor, não deu não. Só fiz metade, não fiz a outra não, não deu. Daí outra metade teve que usar os cremes depilatórios. Então, isso varia muito do que a mãe tá adaptada. Tem mãe que fala assim, ah, não, eu não gosto, eu uso creme depilatório e a criança usando. Criança, adolescente, né? Então, pode sim usar creme depilatório sem problemas, mas eu acho que inicialmente cortar. Tá. Eu recomendo muito laser, mas é porque eu pego já na fase da adolescência para mais. Então, eu recomendo laser porque por causa da estética íntima, e aí a gente entra com outros fatores. Sim, então, mas quando a criança, assim, a criança já tem bastante pelo, é de uma família que tem muito, e na adolescência, encrava, faz foliculite, tudo, eu já oriento ir pra laser. Às vezes a mãe fala assim, nossa, mas ela é tão novinha, não vai voltar tudo? Eu falo assim, não é questão de voltar, até explico a questão dos folículos, tudo, que não, a gente, né, tem hora que aparece um, hora outro, mas eu já indico também, até mesmo por conta da questão da foliculite, que é muito comum também do adolescente. Eles têm bastante. Bastante, região pubiana, machuca, sai pus. É outra queixa que eu tenho bastante no consultório. Os adolescentes reclamam muito do escurecimento da axila, então eu oriento também o laser. Eu sou super a favor também. Então, dependendo de cada fase, né? Que a gente vê se é um adolescente que já tá mais tranquilo, tudo. Então, Aqui perguntaram com que idade, mas eu acho que é na idade que o pelo fica mais grosso, e daí vai ser 14 anos para frente, 13, e 12 para frente. varia muito de criança para criança. A questão da pilificação, ela é genética também. Então, às vezes, se a mãe já tem muito pelo, a mãe até fala, ah, doutora, já vou. Às vezes, a mãe tem muito e já fez a laser, fala, minha filha vai fazer também. Então, varia muito da característica de cada um e de como tá lidando com o pelo, né? Tem gente que não se importa, tem gente que se importa. Aí varia de cada um. A gente recebeu uma pergunta. Família Beata em peso na nossa live. Obrigada por participar. Você viu? Uso de GH no crescimento. É seguro? Quais exames podem ser pedidos? SKICS, que é um estudo gigantesco com GH para diversas indicações. Então, hoje, para quem tem indicação de usar GH, você está usando para estética, para outras coisas, então já não posso dizer o mesmo. Eu, quando era criança, eu tinha uma amiga que usava GH. Ela mesmo se aplicava, a gente tinha, sei lá, uns 11 anos, ela mesmo se aplicava. Ela era menor que eu já era baixinha. Ela era menor que eu. Ela aplicava, tudo, fazia isso há alguns anos já, porque ela começou na época certa o tratamento, então ela estava no período final, acho que ela já ia até parar o tratamento com GH na época, eu me lembro bastante. Minha filha tem 12 anos, queria muito fazer laser, mas eu temia por relação à idade. Ó, vamos dizer, não tem contraindicação, né? Se o pelo já é grosso e tudo mais. Não, Outra coisa que eu recebi não aqui, tem. Lud, Pode fazer, pode depois pontinhos, pode falar. se o anticoncepcional ele Pode mudava o falar, desenvolvimento hormonal da menina. Não, na verdade, a gente não usa anticoncepcional para quem não menstrua ainda, tá? O bloqueio ele é feito com outra medicação, certo? E a adolescente, a partir do momento, né, que ela. Isso eu falo que eu sempre. Quando eu desbloqueio um paciente, eu já encaminho para o GO. Porque eu sei que às vezes a criança precisa, aquele adolescente, ele precisa ganhar confiança no médico, né? Que eu falo assim, que a ginecologista vai ser a médica da mulher para o resto da vida. Então eu já passo a bola, começo a passar a bola, sabe? Tipo, ó, essa paciente vai ser sua, tu já explico. E a adolescente, ela tem que se sentir segura, né? E às vezes a mãe quer levar na GO, que já tem muito tempo, a criança não quer, a adolescente não quer ir, fala, ai, não vou naquela mulher, não. Então tem sempre um jeito, né, de falar com a adolescente.
Até mesmo porque alguém tem que explicar, né? Os tipos de absorvente, que às vezes a mãe tá acostumada com aquele fraldão e quer dar aquele fraldão para adolescente. E não muda. Ela fala assim, não, ó, tem vários outros. Vai na Gioca, vai te explicar direitinho, né? Porque eu vejo que às vezes as mães têm medo de levar a criança ao ginecologista, adolescente, já achar que a Gio vai falar de sexo, né? Primeira coisa, né? Estimular a sexualidade, exatamente. E não tem isso, né, Cícia? Vocês orientam para cada faixa etária também, né? Para cada Exato. paciente. Porque tem paciente com 11, 12 anos que tem a mente, né? Falo, muito mais evoluída que muitas meninas de 16, 17. Então varia muito, né? Até mesmo o uso do anticoncepcional. Então, acho isso legal. Eu falo que Eu adoro atender adolescente. anticoncepcional na adolescência é um tema para a próxima live, de tanta coisa que a gente pode Sim. usar. Tem muita coisa. Eu gosto muito. A consulta para mim do adolescente, ela é uma consulta dupla, porque na verdade a gente está ensinando a mãe várias coisas também. Então eu vou trabalhar adolescente o autoconhecimento. Eu tenho algumas maquetes, tipo maquete protótipo, não sei como é que fala lá no meu consultório. Aí eu vou falar que aquilo é vulva, o que tem para dentro da vagina. Quando eu falo de método de contenção de menstruação, eu sempre explico o que que é o OB, o que que é o absorvente, o que que é o copinho que tá aí na mídia, que às vezes elas ficam, ai, quero usar também, porque tá na moda. O que que é, se pode usar ou não, né? A gente conversa o que que é virgindade, o que não é. Isso daí mais pra frente, geralmente. Mas na paciente jovem, geralmente, a mais nova, acho que é 12, 13, até 14 anos, eu costumo falar de anatomia, sobre higiene íntima, benefício de dormir sem calcinha, porque o que é higiene íntima adequada, que não é interna, que não é o uso de sabonete íntimo. Eu falo de menstruação, por que que menstrua, para onde vai o sangue, de onde vem, porque ela já tem tanta coisa nova aprendendo. Quando você situa de que aquilo é normal e que aquilo que está acontecendo é o que é, já é super legal. E levar a filha jovem, você ter uma boa relação com o adolescente na fase inicial, sem a fase da sexualidade, né? Mas quando eu começo a conversar com o adolescente já jovem, desde a menstruação, tudo, quando a gente vai falar lá na frente sobre sexualidade, sobre prevenção de doença sexualmente transmissível, sobre condilomatose, herpes, porque assim, o adolescente é o primeiro que você fala, entra por aqui, sai por aqui. Ele não presta atenção, ele fica tão envergonhado na consulta que ele não presta atenção em algumas informações. Então, quando eu consigo trazer essa relação médico-paciente, quando o paciente voltar mais velho, ele já vai ter uma certa confiança, ele vai prestar atenção no que eu falo, ele vai falar, não, essa doutora realmente explicou o que estava acontecendo comigo naquela fase, que é uma fase de mudança. Porque é muito difícil para uma menina que nunca teve TPM, que nunca menstruou, que nunca teve pelo, que nunca precisou depilar, de repente isso tudo mudar. Então, você ter uma referência que não a mãe, que é do dia a dia, é interessante. Então, eu acho que quando a paciente vem, aí antes de começar a relação sexual, até se tivermos mães aqui assistindo, pacientes já adolescentes fase mais avançada, 16, 17, 15 anos, que precisam desse tipo de orientação, deem um espaço para a sua filha perguntar. Ela não vai perguntar tudo na tua frente. Eu levo o paciente para a sala de exame, sempre tem uma pergunta baixinha, gente. Então eu falo isso para as mães. Falo, gente, eu vou examinar a paciente, a gente vai examinar só por fora, vai falar do autoexame da mama, que às vezes ela tem curiosidade de saber e não pergunta. Exato. E nesse momento, eu recebo um monte de pergunta baixa, com mímicas. Então, só para você ver que por mais aberta que sua filha seja, orientada, às vezes ela precisa fazer uma pergunta. Então, leva, acompanha a consulta, dê um espaço para ela conversar com o ginecologista. A maioria das vezes eles não têm dúvidas, mas quando tem é importante. E depois a mãe retorna para a consulta. Eu sempre finalizo com a mãe na consulta, principalmente para falar em anticoncepção, por que usar, por que não usar, risco-benefício, né? Mas esse desenvolvimento, até uma das perguntas que a gente recebeu foi sobre a sexualidade e a conversa com o adolescente. Eu não sei como vocês trabalham essa parte, mas eu geralmente eu falo para a mãe, eu falo, todo mundo teve a primeira relação, sua filha também vai ter. O nosso foco é que tenha de forma segura. Na hora que tiver que acontecer, vai acontecer. A gente tem que preparar o adolescente, de que também a gente não quer que seja isso muito nova, né? Nem o ginecologista quer, nem a mãe, mas que importância da segurança. E eu geralmente mostro algumas coisas de herpes, HPV, tudo. A incidência no mundo ela é enorme. Se ela não se cuidar, ela vai ter.
Exato. E assim, o que a gente sabe hoje, eu atendo muito adolescente, né, por causa do crescimento, da puberdade, quanto mais informação o adolescente tem, né, mais tarde ele inicia a vida sexual. Isso é estudo científico, tá? Então, gente, assim, às vezes a mãe fica morrendo de medo de tocar no assunto em casa. Aquela história de que tudo que é proibido é mais gostoso, é verdade, né? Assim, traduzindo o artigo científico é praticamente isso. E eles mostram que os pais que conversam mais esse assunto em casa, né? Os pais que deixam eles assim fazerem perguntas, irem às vezes, né? Igual eu, às vezes eu atendo adolescente e eu tiro a mãe da sala. Porque se você pergunta para você, você quer que sua mãe saia da sala? Depois a mãe quase encara. Por que você me tirou da sala? Você tá maluco? O que você falou que eu não podia deixar, né? Tem toda aquela história. Então eu falo assim, ó. Assim, a senhora pode esperar um pouquinho lá fora, que eu vou conversar 5 minutinhos com ela, já te chama. Daí, que acontece, a gente vai, conversa, assim, você tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira contar, que sua mãe, né, não pode saber, tudo, você quer, né, fazer essa pergunta? Daí, às vezes ela fala que sim, às vezes que não, daí eu falo assim, olha, se você tiver próxima consulta, se dá uma piscadinha pra mim, que eu já entendo que eu tenho que tirar sua mãe da sala, né, eu sempre faço um código, assim, com os adolescentes. Porque depois não quer dizer que a gente depois vai contar tudo para os pais o que a gente conversou, né? Porque tem o sigilo médico e tem a cartilha, né, da criança, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege o sigilo médico do adolescente, desde que ele não esteja colocando a vida dele em risco. A gente não precisa contar para vocês, mamães, o que a gente fala na É consulta. verdade. A gente vai dar depois um parecer geral da situação. Mas, então é isso. Então, os estudos falam, quanto mais a criança conhece, né? Claro, você não precisa. A gente não é colocar um filme pornô para uma criança, tá, gente? Então, não é isso que a gente tá falando, é orientar. Na Quanto mais verdade, a gente quase nem fala da questão do sexo, né, Lud? A gente orienta só. orienta, quanto mais você orienta seu filho, as meninas são mais orientadas, começam a vida sexual mais tarde. Sabe uma coisa que eu vejo recorrente no consultório e eu vejo assim, que eram situações que a mãe jurava que a paciente não estava usando anticoncepcional. Eu vejo recorrente. A paciente que a mãe não leva no ginecologista, ela vai conseguir o anticoncepcional juntando o dinheiro da mesada e ela vai comprar igual o da amiguinha, sem orientação médica. Ela vai entrar na internet para pesquisar. Quer uma escola mais tenebrosa do que a internet, né? Quando tem anticoncepcional de R$6, né? Exato. Então ela... Hoje todo adolescente junta dinheiro, faz um lanche com os amigos e tudo mais. Então tem anticoncepcional de R$6. E às vezes a paciente chega usando um anticoncepcional alta dose porque não teve coragem de pedir a mãe para levar no ginecologista. Então, gente, levem suas filhas. A gente vai orientar. Hoje em dia, a sexualidade está na internet, está no Google. Tem um... Eu não sei, Lud, eu não assisti, mas não sei se você viu. Teve um seriado. O documentário é um seriado Netflix, né? Falando sobre a sexualidade. Diz que é super impactante. Eu ainda não parei para assistir, mas eu tive algumas mães assim que vieram com o olho desse tamanho me perguntar. E algumas coisas que elas contaram, eu falei, é verdade, realmente acontece em algumas situações. Eu já vi acontecer algumas dessas situações, né? Então é super importante. A Nicole fez uma pergunta aqui pra gente. Eu adoro vacina do HPV. A vacina do HPV já está no calendário vacinal? Qual a idade recomendada? Eu falo que é para mãe, para criança, né? Então, assim, todos nós podemos tomar a vacina do HPV, gente. Né? Assim, eu acho que você pode até falar melhor que eu, porque depois você pega a mulherada aí que não tinha acesso, né, ao calendário vacinal, igual a gente. Mas a gente, né, pode tomar a vacina do HPV. Eu recomendo sempre a vacina do HPV. Na verdade, a recomendação mundial é que todas as mulheres sejam vacinadas até os 45 anos, mas já está mudando, acho que vai mudar para 50, 55. O que a gente tem de evidência científica é que a mulher mais velha, a gente pode até optar pela bivalente, que é a Cervarix, que é um pouquinho mais barata. Mas nas jovens... Isso. E nas jovens a gente opta pela quadrivalente, que protege contra os 4 principais vírus. Gente, metade do mundo
tem HPV. A gente está falando do quarto câncer da mulher no mundo e a quarta causa de morte por câncer na mulher no mundo. Então, é um câncer com uma incidência muito prevalente que a gente tem como evitar com uma vacina. A gente, fazendo a quadrivalente nas nossas filhas, né, nas meninas, estamos evitando em torno de 85 a 95% dos casos. Exato. E agora ainda tem a nona valente que não chegou no Brasil. Quando chegar, ela vai evitar, acho que daí 95, é uma taxa assim, estourada aí de câncer de colo. Se Deus quiser, a gente acaba com o câncer de colo no mundo. E como mesmo a Samia disse, teve muitos mitos ao redor da vacina do HPV. Judiação, gente. Quantidade de gente que deixou de tomar essa vacina por conta dos mitos envolvidos no HPV. Quando a mãe fala, eu falo que assim, é uma vacina que previne o câncer, né? Então, isso é muito importante. É muito importante. E ela é dada no SUS hoje, a quadrivalente. Gente, só para você... Eu não sei, assim... São Paulo era um pouquinho mais barato, mas aqui em Foz é em torno de R$ 600 uma dose de HPV. A sua filha tem de graça no posto dos 9 aos 14 anos. Não deixe passar. Tem que fazer. É importante, previne um câncer. E é um câncer de mulher jovem. A incidência é de 40 a 45 anos. Quando a mulher está no auge da vida, imagina um câncer desse... Né? É inadmissível você ter de graça e não fazer. Hoje a gente tem que prezar pela prevenção de doença, né? Lúdio, eu vou... Não, diga. Não, mais perguntinhas? Vamos. Eu queria reforçar uma coisa que eu já vi aqui... que eu já vi aqui algumas vezes, né? Reforçar que no início a adolescente engravida, que a primeira relação sexual engravida, né? Se tiver alguma adolescente escutando a gente, camisinha sempre, porque engravida, mesmo na primeira relação. A gestação na adolescência, hoje no Brasil, tem uma taxa muito elevada, tanto que em fevereiro teve uma campanha de prevenção da gestação na adolescência. E as adolescentes hoje ainda engravidam muito. A gente tem várias formas de prevenção, mas nenhuma é melhor do que orientação, participação da família, levar para conversar, para ouvir de outra pessoa, por exemplo, levar no médico, no pediatra que fale sobre isso, numa ginecologista, para você poder orientar a tua filha. A orientação é a principal forma de prevenção de gestação na adolescência, de adolescente fazer, às vezes, cagada, que adolescente faz mesmo cagada, às vezes. Então, a orientação ela é fundamental. Sim, eu acho que é isso também. Eu acho que o adolescente, ele gosta, né, de receber informação. Por incrível que pareça, o adolescente, ele busca muita informação. E a gente sempre tem que tentar passar para o adolescente informação de qualidade, porque ele vai buscar informação. E nem sempre ele vai buscar no lugar correto, né? Nem sempre ele vai tirar a dúvida dele com a melhor pessoa. Às vezes vai tirar com um colega, que sabe tanto quanto ele, às vezes não sabe nada e vai mentir a resposta. Então tem que tomar muito cuidado. E por isso que eu falo para os pais, para as mães, para conversar sobre o assunto dentro de casa, né? Claro, não precisa com o pai, né? Pode conversar com a mãe. Mas dentro de casa, assim, só... Não precisa ser, assim, assuntos escabrosos, mas assuntos básicos. O adolescente, ele busca informação. E nada como ter a mãe, né, como a melhor amiga, né, para conversar, para tirar dúvida, falar que tá namorando, né, para falar que deu o primeiro beijo. Eu acho isso muito importante. E mesmo assim, às vezes, os pais não conseguem Tem adolescentes que são muito fechados, não conseguem uma conversa tão aberta. Você consegue, de forma indireta, passar a informação. De forma demonstrativa, um vídeo, um filme, alguma coisa que você chama para ver, uma peça, um livro. Então, você tem formas indiretas de estar... Se o teu filho é muito fechado, tanto a menina como o menino, você tem uma forma indireta de trazer informação para dentro de casa, de qualidade. A Nancy, que é mamãe, mandou aqui complementando, que minha mãe fala muito bem, estuda muito HPV, e ela aqui está complementando, que não é para falar só de câncer de colo. A gente tem prevenção de câncer de vagina, câncer de vulva, câncer de ânus, boca, garganta, pênis. Então, o HPV está relacionado, na verdade, com uma quantidade de câncer absurda. A gente fala primeiro o colo, que é o mais prevalente, mas a gente tem outros cânceres aí que podem ser prevenidos. A Nicole perguntou como podemos introduzir
esses assuntos em casa com os filhos? Bom, a adolescente sempre vai estar muito fechado. Daí você sempre pode dar umas indiretas. Pelo menos eu falo assim, na consulta eu faço essas indiretas. E aí? Já começou, tipo, os namoros? Como tá o WhatsApp? Tá chovendo de WhatsApp de menina, né? Ou de menino? Eu sempre começo, assim, tipo, a dar essas indiretas e vejo a cor que o paciente fica, né? Se fica rosa, azul. Então a mãe consegue, às vezes, em casa, uma forma indireta, sem invadir a privacidade, gente. Não vai sair pegando também. Não adianta forçar a informação. Não. Perguntar, e aí, fulano, ai, tô vendo que você tá com, né? Tá meio no mundo da lua, tá gostando de alguém, já gosta de alguém, né? Porque a mãe vê quando o adolescente tá diferente, né? Se eu que sou pediatra, né, endócrino, vejo paciente de vez em quando, às vezes dá certo, falo assim, tô sentindo você com um ar mais romântico. Daí a mãe até solta, ih, doutora, começou a namorar. Então daí, eu acho que sempre numa conversa informal, para depois, assim, a gente vai ter que conversar sério desse assunto depois, tá? Porque a primeira coisa que o adolescente vai falar assim, mas não quero falar disso, não vem falar com esse assunto, não. Então, assim, não, mas depois a gente conversa. E vai tentando entrar um pouco na rotina sem invadir a privacidade. Certo. Gente, essa live tá acabando. O Instagram vai cortar a gente daqui a 3 minutos. Oh, Então, meu Deus. assim, ó. A gente falou de crescer. Quem não pegou no começo, a gente falou sobre obesidade infantil, fatores de risco, importância do tratamento da obesidade infantil. Falamos de estatura, crescimento, prestar atenção na curva de crescimento da criança. Falamos de puberdade precoce. Lude, rapidinho, nós não falamos de puberdade tardia. E aí, quando a gente preocupa que a puberdade não aconteceu, vamos falar que para não ficar incompleto. Se as meninas até os 14 anos, né, não tiver nenhum caractere sexual, por exemplo, se não tiver mama após os 14 anos, tem que ver o que está acontecendo, tá? Ou então, se ela começou com broto mamário e não evoluiu, também tem que ver o que está acontecendo. É mais ou menos isso. A puberdade tardia na menina é mais rara, mas pode acontecer. No menino é mais comum. Como o menino não menstrua, tem alguma forma de identificar a puberdade? Puberdade tem, é o aumento do volume testicular, aumento das bolinhas. As bolas ficam maiores, né? O pênis, ele começa. Nossa. Então, às vezes a mãe leva, assim, fase, ele vai ficar, tem evolução, ele vai ficar igual o do adulto. Certo. Gente, então falamos sobre tudo isso: puberdade, crescimento, desenvolvimento hormonal e sexual, conversa com o início da vida sexual, menstruação, falamos de muita coisa. Toda essa live vai ficar gravada, vai ficar no Instagram. Então, se vocês conhecem alguém que precisa assistir esse conteúdo e que precisava perguntar alguma coisa, manda depois no direct pra gente, manda a pergunta, vai estar salva lá no meu Insta para sempre. Só entrar lá e assistir ou indicar. Tá certo? Vamos nos despedir também, porque vai acabar. Certo? precisando, só deixar um direct que a gente responde, tá bom, gente? Certo. Prazer, esse soco, muito bom. Adorei. Prazer foi todo meu, Lud. Obrigada pelo convite. Vamos combinar outras vezes, viu? Um Com certeza. beijo. Gente, obrigada pela participação. Vocês foram demais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.